Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos mais uma vez uma reflexão juntos sobre a palavra do Criador. Por isso, para darmos início a este assunto, vamos começar pela leitura do livro de Apocalipse no capítulo 22 e no versículo 13, aonde está escrito: Disse Cristo: Eu sou o primeiro e também o último. Pergunta: o que vem a ser exatamente ser o primeiro e o último? Vamos ver? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14, está escrito que a palavra se fez carne. Pergunta: quando exatamente a palavra se fez carne? Bom, no livro de Apocalipse, repito, diz que desde o princípio, pois Cristo afirmou que ele é o primeiro e o último. Logo, podemos entender que Adão era justamente Cristo, pois no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio foi o Verbo que se fez carne. O primeiro Adão era o primeiro Cristo, pois tanto o primeiro Adão quanto o segundo Adão, ambos são a mesma pessoa. Quero que eu prove que Cristo e Adão são a mesma pessoa? É claro que irei provar, meu amigo. Para isto, basta recorrer à leitura do Evangelho de João no capítulo 12 e no versículo 24, aonde o próprio Cristo afirmou: em verdade vos digo, que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Estamos falando de Cristo, pois quando Cristo morreu, ele atraiu todos para si. Mas também estamos falando de Adão. Pois, repito, em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanecerá só. Se Adão não tivesse morrido lá no princípio, ele teria ficado só no Éden. Mas como ele morreu, ele produziu muito fruto. A história de Adão lá no Éden é a história de Cristo se desdobrando no espaço-tempo. Pois, repito, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse Cristo: Eu sou o primeiro Adão, assim como o último Adão. Ele é o primeiro ser humano e o último. Ele é o princípio, assim como também o fim, meu amigo. Preste atenção neste mistério. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, está escrito: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo seremos vivificados. Preste atenção mais uma vez, repito, neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Disse Paulo: porque assim como todos morrem em Adão. Agora veja que curioso, que interessante. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, vemos Paulo afirmando: porque se fomos sepultados juntamente com Cristo, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Bom, se todos morrem em Adão, como exatamente que Paulo está morrendo em Cristo? Resposta simples: porque Cristo e Adão são a mesma pessoa, pois era Cristo que estava lá no princípio da criação. Nisto podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, disse Paulo: e mais, se já morremos com Cristo, como assim? Se todos morrem em Adão, como que Paulo, assim como os apóstolos, haviam morrido em Cristo? Repito, porque a história de Adão é a história de Cristo, a história de Cristo é a história de Adão. Nisto podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, acrescentou Paulo: porque assim como todos morrem em Adão. E no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E isso significa que você não está vivo. Pois se através de Adão entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, isso significa que o que você está chamando de vida, na realidade, é a morte. Pois tudo começou na morte, não na vida. Repito, isto que você chama de vida é na realidade a morte, pois o primeiro dia do seu nascimento foi o começo da morte, meu amigo. Preste atenção, a vida é eterna. A verdadeira vida ela não acaba, mas nós já começamos morrendo, pois isto que nós chamamos de vida é a morte. Este é o corpo da morte, não o corpo espiritual que é a vida.
Nisto podemos entender por quê. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito: a letra mata. A letra é o verbo, que é a palavra. A letra é a morte, que é o verbo, que é a palavra, que estava lá no princípio da criação. Desde o princípio da criação, a palavra se fez carne, e pela palavra, que é o verbo, entrou a morte, pois a palavra é a própria morte, mas o Espírito é que é a vida. E com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte veio através de Adão, pois através de Adão foi introduzida a morte no mundo. E Adão era justamente a palavra, que é a letra, que mata, que é a morte. A morte entrou no mundo através de Cristo, meu amigo. Por isso, repito, por isso disse Paulo. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8. E mais, se já morremos com Cristo, eles morreram através de Adão, que é Cristo. Repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 5, porque se fomos sepultados juntamente com Cristo. Mas o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 diz, porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem em Cristo, porque Cristo é Adão. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Quando o verbo se fez carne, ali entrou a morte no mundo. Pois este é o corpo da morte. Tudo começa exatamente através da carne. A carne não possui vida em si mesmo. A carne é a própria morte. Tudo foi introduzido através do corpo, da morte. Tudo tem o início na morte. E isto que você chama de vida, na realidade é o corpo da morte. Este corpo já foi predestinado a retornar ao pó da terra. Repito, tudo começa na morte. Por isso você precisa nascer de novo, pois o que é nascido da carne é apenas carne. A carne não possui vida em si mesmo. Se o corpo não possui vida em si mesmo, podemos entender perfeitamente que este é o corpo da morte. Repito mais uma vez, você não está vivo. Você entrou no mundo dos mortos. Por isso disse Cristo, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E isto que você chama de vida é na realidade a morte. O começo da sua vida aqui não tem nada de vida, senão somente de morte. Pois a vida não termina, a vida é eterna. Tudo que existe é a vida eterna e a morte. Se você estivesse vivo de fato, você não poderia morrer. Mas se você já começou morrendo, podemos entender que você entrou na morte e não na vida. Por isso que no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, disse Paulo, da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Preste atenção neste mistério, mais uma vez, mas principalmente na revelação do mistério. O primeiro homem foi feito alma vivente. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, espírito vivificante. Estamos falando do primeiro Adão e do último Adão. Ambos são a mesma pessoa, pois ambos são a palavra que se fez carne. É a mesma carne que há de se tornar espírito ao nascer de novo. Por isso, repito, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz, eu sou o primeiro Adão e o último Adão. Repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, confirmando o que João relatou através do livro de Apocalipse, repito, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o primeiro Adão e o último Adão. Cristo é os dois Adãos descritos nas Escrituras, pois Cristo é o princípio e o fim. O primeiro Adão lá no princípio é a história de Cristo, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, está escrito, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu tenho autoridade para entregar e poder para reavê-la. Não existe a menor possibilidade de alguém ter matado a Cristo. Cristo entregou-se a si mesmo, tornando-se homem. Ao se tornar homem, entrou a morte no mundo, pois o esquecimento de Cristo através do corpo é a morte. E estamos falando exatamente de você. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Se a sua vida é o próprio Cristo, podemos entender perfeitamente que você é a palavra que se tornou carne.
Pois descreva-se a si mesmo. Você é o pensamento, a palavra que está aqui na consciência. E no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é a palavra. E a palavra é Deus. Pois, repito, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Você é a palavra que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo que é o próprio Deus, pois foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Repito, disse Cristo, eu sou o primeiro e o último. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, disse Paulo, Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir, pois primeiro é o natural, depois o espiritual, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46 a 47. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Quem é o Senhor dos céus é Cristo. Veja bem, o segundo homem é o Senhor dos céus. Logo podemos entender que se o segundo homem é o Senhor dos céus, logo podemos entender que o primeiro também é o próprio Senhor. Pois não pode, de forma alguma, a carne gerar o espírito. Como assim? Se primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro é o natural porque o espiritual é que se tornou carne primeiro. Por isso que é o espiritual que precisa despertar através do corpo. É Cristo que desperta no homem para poder derrotar a morte. Pois quando Cristo se fez carne, a morte entrou no mundo. O fato de Cristo, repito, ter se tornado carne, lá no princípio, é que a morte entrou no mundo. Essa é a história, meu amigo. Repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade, verdade vos digo, disse Cristo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Se Adão não tivesse morrido, se a morte não tivesse entrado através de Adão lá no princípio, ele teria ficado só na terra. Mas através de Adão, que é Cristo, houve a oportunidade de muitas pessoas poderem vir à existência. E não existe morte. A queda de Adão não é a morte, e sim a oportunidade de Cristo poder derrotar a morte aqui no mundo. Talvez você não tenha compreendido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Disse Cristo, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, tem autoridade para entregar e poder para reavê-la. É Cristo que caiu na terra. Sim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele permanece só. Esta é a história de Adão. Se Adão não tivesse morrido, ele não poderia derrotar a morte. Neste caso, foi Adão que entregou a vida dele de livre e espontânea vontade lá no Éden, para poder entregá-la, pois ele também tem poder para reavê-la. E esta é a nossa história. Nós somos a palavra que se fez carne. Você entrou no mundo das manifestações, no mundo dos mortos. E da mesma forma como você entrou, você também irá retornar para o lugar de onde você primeiro saiu. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, está escrito, o corpo sem o espírito está morto. Esta é a história de Adão. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, está escrito, mas ele se referiu ao espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. O corpo sem o espírito está morto. O corpo sem a consciência do espírito despertada na carne é o mesmo que se estar morto, ou seja, o esquecimento de Cristo quando ele se fez carne é que gerou a morte no mundo. E o despertar da consciência do Espírito de Cristo na carne é a ressurreição dos mortos. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15, diz, até que do alto se derrame sobre nós o Espírito, pois o corpo sem o Espírito está morto. Você precisa receber o Espírito para ter vida em si mesmo. Esta é a história de Adão. Esta é a história de Cristo.
Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 55, diz: E quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, então irá se cumprir a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Quando isto que é mortal se revestir do Espírito, quando isto que é mortal despertar do Espírito na carne, quando você receber o Espírito que vem do alto, então isto que é mortal será revestido de imortalidade. Neste momento você terá derrotado a morte, conforme consta no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. E derramarei dentro de cada um de vós o meu Espírito, então vivereis. Você está morto, você não está vivo, pois a morte entrou através de Adão, e assim a morte passou a todos os seres humanos, pois o corpo sem o Espírito está morto. Este é o mundo dos mortos, você está morto. Isso que você chama de vida, na realidade é a morte, pois o primeiro dia da sua vida é que começou a morte. Você começou a morrer quando você entrou no mundo. Mas a verdadeira vida não começa na morte. Ela começa na eternidade, pois a vida é eterna, meu amigo. Repito, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito. Então vocês viverão, pois o corpo sem o espírito está morto. Se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, é porque você ainda não recebeu o Espírito, ou seja, é porque você ainda não despertou da sua verdadeira identidade espiritual, pois foi o Espírito que se fez carne. Se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, é porque na realidade você se encontra morto, pois a vida do corpo é o Espírito. Repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Bom, se a nossa vida ainda precisa se manifestar, isso testifica que você está morto. Pois a morte entrou através de Adão. E a morte passou a todos os homens. Todos os homens estão vivendo no mundo dos mortos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Da morte. Pois a autoidentificação com o corpo é a própria morte, pois isso testifica que você se esqueceu de si mesmo, pois você não é o corpo, senão o espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, disse Paulo: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo compreendeu que enquanto ele não despertasse do Espírito de Cristo na carne, ele estava morto. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo compreendeu que ele entrou no mundo através de um corpo morto, pois o corpo não possui vida em si mesmo, até que Cristo venha despertar no homem, pois Cristo é a vida do homem. Pois a história de Adão é a história de Cristo, que é a sua história. Por isso, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, disse Paulo: Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não porque Paulo queria ser enterrado no cemitério, mas sim porque queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, Paulo estava aguardando Cristo, que era a vida dele, se manifestar, para que este corpo mortal fosse absorvido pela vida. Pois é assim que se derrota a morte, despertando do Espírito de Cristo na carne, recebendo este Espírito que vem do alto. Pois o corpo sem o Espírito está morto. Paulo compreendeu que ele estava morto. Por isso disse Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Pois aqui é o mundo dos mortos. Pois aquele que ainda não recebeu o Espírito de Cristo, este se encontra morto, pois o corpo não possui vida em si mesmo. Repito, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nisto podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, acrescentou Paulo: E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em você, então aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em você, então aquele que deu vida a Cristo também dará vida a você.
Mas se você ainda não possui este espírito, isso significa que você se encontra morto, pois o corpo sem o espírito está morto. Você alcança a ressurreição dos mortos, despertando do espírito de Cristo na carne. Esta é a ressurreição. Você precisa recuperar a sua auto-identidade espiritual através do corpo, pois foi o Espírito de Cristo que se fez carne. Pois disse Cristo, eu sou o primeiro Adão e o último Adão. Ele é a morte e a vida, pois a letra, que é a palavra, mata. A letra é a própria morte. Porém, disse Cristo, as palavras que vos digo são espírito e são vida. Ao mesmo tempo que Cristo é a palavra que mata, que trouxe a morte, ele também é o Espírito que traz a vida. Pois ninguém tira a vida de Cristo. Ele, de livre e espontânea vontade, a entregou e tem poder para revê-la. Pois se Cristo, lá no princípio que é Adão, não caísse e morresse, ele permaneceria só. Se Adão não caísse na terra e morresse, ele teria permanecido só, lá no Éden. Para que todos viessem à existência, Cristo teve que entrar no mundo. Sim, e morrer em nosso lugar, morrer conosco. Pois a morte de Adão é a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Pois se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós morremos com Adão, pois através de Adão é que entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Repita, a história de Adão é a história de Cristo, se desdobrando no espaço-tempo. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, acrescentou Paulo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja que maravilha, repito, estando nós ainda mortos, pois a morte entrou através de Adão e a morte passou a todos os homens. Repito, isto que você chama de vida é morte. Você precisa comer, você precisa respirar, você precisa cuidar do seu corpo. E mesmo cuidando, o seu corpo está envelhecendo e irá morrer. O princípio da sua existência aqui na Terra foi o começo da sua morte. Este é o corpo da morte. Paulo compreendeu, estando nós ainda mortos. Sim, se você ainda não recebeu o Espírito de Cristo, se você não despertou da sua verdadeira identidade, você ainda está morto, neste lugar. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, concedeu vida aos apóstolos, juntamente com Cristo. Pois tudo que acontece com o homem, acontece com Cristo. Tudo que aconteceu com Adão, aconteceu com todos os homens, pois a história de Adão é a história de Cristo. Através de Adão, que é Cristo, que é o primeiro Adão, entrou a morte no mundo. E através do segundo Adão, entrou a vida. Pois Cristo tem poder para entregar a sua vida e poder para reavê-la. A morte é uma ilusão do ponto de vista da carne, pois não existe morte. Pois Cristo é a vida. Ele entregou a vida dele. Você entrou neste mundo de livre e espontânea vontade. Você apenas não sabe dessa história porque você está dormindo na carne. Você, ao corpo retornar ao pó, automaticamente você irá despertar na eternidade. Ninguém derrota Cristo. Foi Cristo, que é Adão, que entregou a própria vida. Sim, meu amigo, para que a morte entrasse no mundo. Pois se a morte não entrasse no mundo, ele teria que permanecer só. Agora, a pedra, que é Cristo, se fragmentou e nós tornamos muitos. E esses muitos irão se tornar um só na eternidade, pois todos nós somos um em Deus e Deus é exatamente um através de todos nós. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, acrescentou Paulo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como assim te livrou da lei do pecado e da morte? Porque você está morto. E você precisa se livrar da morte. Pois isto ocorreu com Paulo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou as pessoas, os apóstolos daquela geração, da lei do pecado e da morte. E isto ocorre quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta. E isto ocorre aqui, quando isto que é mortal se reveste da imortalidade. E isto ocorre quando você recebe o Espírito de Deus. Ou seja, quando o Espírito de Deus, que está aqui no reino dos céus, que é a sua consciência de ser, aonde está a palavra, venha despertar, você derrota a morte. Para finalizar, o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 55. E quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, então irá se cumprir a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. E isto ocorre
com o despojamento do corpo, ou seja, com o despertar da consciência espiritual de Cristo no homem.